Você está na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. É com imensa alegria que a Federação Espírita do Estado de Alagoas, na sua Coordenadoria de Educação Mediúnica, dá as boas-vindas a todos vocês. Durante toda a semana, a 9ª jornada do Livro dos Médiuns trabalhou 7 das obras de Manuel Filomeno de Miranda: Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, Painéis da Obsessão, Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão e Trilhas da Libertação. Culminando hoje com o seminário As Faces da Obsessão, que será trabalhado por nosso amigo das Alagoas, Jacobson Santana. O tema tratado nesse seminário ajudará a compreender melhor nossas ações acerca da obsessão. Antes de darmos continuidade, solicitamos a todos que possamos desligar os celulares ou os colocar no modo silencioso, bem como divulgando que ainda neste mês de janeiro, nos dias 19 e 20, será comemorado os 120 anos do Centro Espírita Alagoano Melo Maia, iluminando consciências e semeando a paz, e que as inscrições elas podem ser feitas aqui na FEAL. Saudamos a todos os aqui presentes e agora vamos compor a nossa mesa. Convidamos a presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, Merijane Moraes. Bem como convidamos a coordenadora de Educação Mediúnica, Vânia Araújo. E o expositor, Jacobson Santana Trovão, coordenador nacional da área da mediunidade pela Federação Espírita Brasileira. Composta a mesa, passo a palavra nesse momento à coordenadora da Coordenação de Educação Mediúnica, Vânia Araújo, para que possa fazer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Eita, que bom dia fraco. Vou falar igual a Miri. Bom dia. Porque nós agradecemos, em nome da coordenação, agradeço a todos, por escolherem estar aqui conosco neste dia que o sol está aí tão lindo, tão maravilhoso na nossa terra de Maceió, na nossa Alagoas. Sejam todos muito bem-vindos, que possamos ter um dia de muito aprendizado, de muita alegria. Hoje, As Faces da Obsessão, um seminário maravilhoso. Vamos ter também perguntas e respostas a partir das 16. Então, fiquem à vontade depois para fazer a pergunta pertinente ao assunto que vai ser tratado. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Passo a palavra para a presidente da FEAL, Merijane Moraes. Eita, meus amigos, que alegria, Aqui estamos reunidos para o nosso seminário, o seminário anual da Turma da Mediunidade para o mês de janeiro, em comemoração ao aniversário de 100 anos da Federação. E nós agradecemos particularmente a Jacobson, que está conosco mais uma vez, aceitou o desafio, que foi mergulhar, se debruçar, Jacobson? Mais uma vez, aprofundar-se nas obras de Manuel Filomeno de Miranda para trazer esse pensamento para todos nós, as faces da obsessão. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, acolhidos e envolvidos com esse sentimento maior de alegria por servir, por aprender. Eu sempre digo que quando a Federação abre suas portas para momentos como esse, a vibração em torno desta casa, ela parece que se estende ao infinito.
tamanha movimentação nos dois planos da vida, tamanho sentimento de alegria que nos envolve. Antes de devolver a palavra à nossa Ariadne, eu quero convidá-los a todos a serem parte integrantes do 5º Congresso Espírita Alagoano, que vai ser realizado nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2019. Os representantes das casas espíritas que aqui estiverem, só um cartaz. Por favor, depois que venham até aqui, colocar o nome nesse papel, para pegar o cartaz, para que possa ficar no mural das instituições, ok? Na reunião dos conselhos, que se dá todo primeiro sábado do mês, será distribuído também os panfletos para serem compartilhados com os frequentadores das instituições. Aproveitando o ensejo, também informo que os livros referentes à mediunidade estão todos em promoção aqui na nossa federação. Todos com 20% de abatimento. É só procurar o Newton, que com certeza terá aquela obra que vocês mais querem. Eu assim espero, tá? Eu assim espero. E só para deixar vocês assim entusiasmados com o tema, que todos já estão, por isso que estão aqui, as faces da obsessão, no livro Trilhas da Libertação, Manuel Filomeno de Miranda nos traz o que nós poderíamos chamar de uma revelação. A revelação do plano das trevas para subjugar, para dominar, para envolver os trabalhadores das instituições espíritas, bem como a sociedade. E esse plano ele está desenvolvido em 4 situações, 4 elementos para desestabilizar, que mexe com o ego de cada um. Sexo, narcisismo, personalismo, poder e dinheiro. Querem mais um pouquinho? Trilhas de libertação. 20% de abatimento. Muito obrigada. Passo a palavra para a Ariadne. Convido para fazer a leitura de preparação de ambiente, Letícia Moraes. Um bom dia a todos. A mensagem Obsessão e Jesus. A mensagem de Emmanuel está no Seara dos Médios. Reunião pública de 4 de março de 60, questão número 237. Cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Malham médios, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. A cada passo, surpreende espíritos infelizes senhorando médios desnorteados. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados gerazenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira clamando contra o Senhor em grandes vozes.
Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível, logo após arrojar o doente ao chão em convulsões epileptoides. E reporta-se João a israelitas positivamente obsidiados que apedrejam o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comungam a estrada surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria a mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era ensanguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de 2 ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, antes os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão, quando a mente se transvia, desgovernada, sob o fascínio das trevas. Convido para realizar a prece inicial Antônia, do Centro Espírita João Batista, de Teotônio Vilela. Bom dia a todos. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de aprendizado que nosso irmão Jesus e todos os benfeitores espirituais possam encontrar em nossos corações possibilidades de se querer aprender cada dia mais tantos ensinamentos maravilhosos deixados por nosso irmão Jesus. Que a paz do universo, da natureza irmã se derrame sobre todos nós nesta manhã. Não só nós encarnados, bem como também nossos irmãos desencarnados. Que a serenidade da vida proporcionada por esse irmão e todos os trabalhadores do bem nos envolva nesse momento, nos protegendo e nos amparando em nossas vidas. E que nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe espiritual de todos nós também, possa nos envolver com sua paz, com sua luz, com seu amor. Não só nessa casa, mas em todo o nosso país, em nosso planeta. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Passamos a palavra ao expositor deste momento, o amigo Jacobson Santana, que desenvolverá a temática As Faces da Obsessão, que percorrerá até às 10h40, onde teremos um intervalo de 15 minutos. Obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer imensamente o convite que recebemos mais uma vez de participar deste evento, desse seminário na jornada, não é, de estudo do livro dos médiuns. E
Eu fiquei muito feliz de ouvir aqui, acho que uma ou duas vezes, nos chamar de amigo, pois assim nos sentimos em relação aos irmãos aqui de Alagoas como amigos. E não há designação mais elevada do que chamar o outro de amigo, porque assim Jesus tratava os discípulos. Ele dizia: sois meus amigos. Então, quando nós falamos que somos amigos uns dos outros, nós estamos reproduzindo a própria fala do Mestre Jesus. Fico muito grato por essa amizade. E quando nós preparamos o seminário, que é um tema muito importante, um tema muito atual, que realmente requisita estudo e capacitação para o atendimento dessa demanda, que é de repercussão geral, obsessão, dizem os espíritos superiores, que se constitui numa enfermidade que se propaga pelo mundo. É uma pandemia. Pandemia é uma enfermidade que vai além de uma epidemia, porque a epidemia ela fica circunscrita num ambiente. A pandemia ela se espalha pelo mundo. É muito maior o alcance. A obsessão ela se gradua num plano de pandemia. E quando nós fomos então selecionar o material para iniciar o seminário, eu escolhi essa mensagem que Letícia leu, exatamente ela que eu vou comentar aqui, iniciando. Porque não foi o Espiritismo que criou a figura da obsessão. Allan Kardec não estudou nenhuma doença, exceto a obsessão, que é um fenômeno ainda desconhecido da própria medicina, conquanto a medicina esbarre nos efeitos do processo obsessivo, que é o que Emmanuel fala no início aqui da mensagem. Da mesma forma que os cientistas, antes de Pasteur, não conheciam os micro-organismos, mas observavam os efeitos. Tinha que ter uma causa. E a pesquisa levou à identificação dos micro-organismos. Então, enquanto não foi desenvolvido um aparelho capaz de perceber os micro-organismos, não se chegou à perfeita identificação da etiologia de inúmeras enfermidades. Muitas pessoas questionadoras sobre o evento espírita, o fenômeno espírita, perguntam assim: por que nunca se comprovou efetivamente a existência do espírito? O que falta para se comprovar que o espírito existe? Falta equipamento. Não tem equipamento. Como é que você pode utilizar uma aparelhagem material para provar a existência daquilo que é imaterial? Não tem equipamento. Nós não temos ainda um microscópio que teria a capacidade de identificar a origem do pensamento. Não existe. O estudo do cérebro vivo é muito complexo. Nós temos alguns que dão aí um mapeamento de regiões conforme o fluxo sanguíneo ou impulsos elétricos, mas não passa muito disso. Então, quando as pessoas questionam, mas até hoje não se provou o espírito, é porque realmente o único instrumento que nós temos para comprovação
do espírito é a mediunidade. Não existe outro instrumento. Porque a medicina ainda não foi capaz, ou a ciência humana, ainda não foi capaz de desenvolver equipamento suficiente para essa identificação. Como acontecia antes de Louis Pasteur, que dizia que os micro-organismos não existem. Isso é um mito, até que ele, em experiência de laboratório, desenvolveu um método para se chegar à perfeita comprovação da existência do mundo dos micro-organismos. Então é uma questão de percepção, de tempo. É o caso das obsessões. A medicina não tem condição ainda de definir a obsessão espiritual como uma enfermidade, mas esbarra continuamente com os efeitos. São enfermidades de etiologia indefinida, obscura, que a psiquiatria vem avançando passo a passo para uma melhor compreensão. E como nós utilizamos essa mensagem do livro Seara dos Médiuns, que foi lida, há um trecho aqui no meio da mensagem, que é exatamente essa que está reproduzida aqui na tela, do rapaz lunático, que caía no fogo e que caía na água. Lunático na expressão que Emmanuel usa ainda à época, pela data da publicação do livro, mas que na verdade era um jovem que tinha um processo obsessivo que a medicina classificaria como epilepsia, pela própria descrição do Evangelho. O rapaz caía no fogo e caía na água. Antes desse atendimento que Jesus faz a esse pai desesperado, Jesus estava atendendo a um grande número de pessoas. A expressão é multidão dos evangelistas. Em todas as traduções que se localiza a informação que Jesus estava atendendo a multidão. Jesus se afasta dessa multidão e sobe o Monte Tabor. Estava com ele Pedro, Tiago e João. No alto do monte ocorre a transfiguração. Em que Jesus conversa com Moisés e com Elias. Os senhores devem se recordar dessa passagem. Depois, Jesus volta para o atendimento que continuava com os apóstolos. Jesus subiu com alguns discípulos e os demais continuaram ali atendendo o povo, porque os discípulos a essa altura já estavam atendendo junto com Jesus e promovendo as curas, reproduzindo o que Jesus fazia. Então eles já afastavam as entidades, os espíritos, que eram chamados de demônios, não é? Pela tradução, não à época, mas pelas traduções que nós temos da Bíblia, a expressão é demônio, que não seria propriamente a expressão utilizada à época do Cristo. Mas essas entidades eram já orientadas, promoviam-se as curas, os discípulos estavam ali atendendo. Mas quando Jesus volta do Monte Tabor, esse pai que está aqui representado na imagem, um pai chega para Jesus e diz: Mestre, o meu filho cai no fogo e cai na água. Eu o apresentei aos seus discípulos e eles não foram capazes de curá-lo. E aí, Jesus imediatamente atende esse pai,
afasta o espírito. Aqui a gente já começa a ver a importância dos processos desobsessivos. Só um pai, uma mãe, alguém que tem um familiar que sofre de obsessão, sabe da importância desse tipo de atendimento. Quando ocorre o alívio, a orientação e o reequilíbrio, não há bênção maior na vida da pessoa. Há uma mudança na vida da pessoa. Então, estudar a obsessão, se capacitar para atender aos processos obsessivos na casa espírita, que é o ambiente que nos dá a aparelhagem adequada para esse tipo de atividade, tanto pelo médium quanto pela presença dos benfeitores espirituais e seus equipamentos, não é? Pela orientação que busca dar, só quem se beneficia sabe a importância de uma equipe capacitada para a atividade. E realmente não é todo grupo que tem condições de desenvolver uma atividade desse porte. Porque isso aconteceu lá nesse episódio que nós estamos narrando aqui. Jesus afastou o espírito. E Jesus tinha alguns diálogos que ele mantinha em público e em particular. Ele legava alguns ensinamentos, que eram as parábolas. Normalmente as parábolas eram ditas para a grande população ali, para as pessoas em geral. Mas tinham diálogos particulares que Jesus mantinha apenas com os discípulos. E ali ele dava orientações que eram impossíveis de serem dadas. Para o povo em geral, eram as histórias da época, para falar das coisas do reino de Deus. Mas em particular ele já legava alguns ensinamentos um pouco mais aprofundados. E quando ocorre esse atendimento que Jesus afasta esse espírito, no primeiro momento em que, a primeira oportunidade que teve, os discípulos foram conversar com Jesus e perguntaram: mestre, por que é que nós não fomos capazes de afastar essa entidade? Porque isso também chamou a atenção dos apóstolos. Porque nesse caso não foi possível. E aí Jesus dá 3 informações de por que eles não foram capazes de afastar esse espírito. Informações muito importantes para todo trabalhador da área da mediunidade, para todo trabalhador da área da desobsessão. Porque trabalhar a desobsessão é trabalhar a saúde. Nós estamos trabalhando na casa espírita para melhorar a nossa existência e a existência do próximo. Quais foram as 3 orientações? A primeira foi que faltava a eles, os apóstolos, fé. Jesus disse: se vocês tivessem fé que fosse ao menos o tamanho de um grão de mostarda, vocês seriam capazes de dizer a uma montanha que saísse daqui e fosse para colar. Que, aliás, segundo os estudiosos da época, essa expressão montanha era muito comum. Tudo eles faziam comparação com montanha, que era a coisa que se tinha maior referência de dificuldade, né? Até pelo caminhar, pelo transporte da região. Que não eram montanhas, eram morros, na verdade, ali. A região tem mais morros do que montanhas. Mas da dificuldade de trânsito, então, todas as referências que se faziam, Jesus utilizou a expressão da época. Aí entra a questão da compreensão da fé. Que fosse ao menos o tamanho de um grão de mostarda. Nós vamos encontrar nessa expressão fé uma informação muito importante, que é a fé raciocinada que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ter fé é muito importante para a criatura, mas existem gradações de fé. E para o trabalhador da lida da mediunidade, nós precisamos chegar num plano de fé
que nos dê certeza do resultado pela compreensão que temos em função do estudo que realizamos. Porque afastar espírito de uma pessoa, todas as religiões fazem. Cada uma tem o seu método de afastamento de influência. Pode observar. Nós aqui estamos estudando o método espírita, sem emitir juízo de valor sobre as demais. Isso é muito importante a gente observar. Não há que se dizer algo melhor ou pior. Porque Jesus foi quem iniciou esse procedimento. Então está aberto a todos. Não é de uma religião. Mas no Espiritismo nós temos algumas informações que às vezes faltam alguns outros segmentos. Conquanto todo religioso sincero pode desenvolver a fé. Que é o primeiro dos 3 elementos mencionados. Por isso que eu falei, não é uma questão exclusiva da doutrina espírita. E nessa análise de fé nós vamos encontrar 4 tipos de fé. Para compreendermos essa fé. Existe um nível de fé que é aquela fé em que a pessoa acredita porque o outro disse a ele. Seria um primeiro degrau da fé. Ou seja, a pessoa não compreende o que está acontecendo, não compreende os fenômenos espirituais, mas ela tem uma fé porque ela acredita naquele que disse algo a ela que ela precisava acreditar. É a fé infantil. É a fé que nós poderíamos comparar, por exemplo, de quando nós tomamos um medicamento e a gente confia no médico. A gente não sabe quais as substâncias químicas do medicamento, mas eu tomo e vou sentir o resultado. Porque eu confio no médico, eu sei da capacidade dele. Então nós podemos dizer que essa é a fé do crente. Não estou falando de segmento religioso, daquele que crê no outro. Eu não conheço os componentes do medicamento, mas eu vou tomar e vou me beneficiar. Porque eu acredito, não é? Naquele medicamento. Então, se eu confio numa pessoa e a pessoa diz algo para mim, eu passo a ter fé. Mas é um nível básico de fé. Já é fé, já é bom. Mas é um nível, como nós colocamos, um nível infantil de fé. Existe outro tipo de fé que é chamada fé emocional. A fé emocional é daquelas pessoas que acreditam em Deus quando tudo vai bem. O dia que acontece alguma coisa ruim na vida dela, Deus me abandonou. Essa é a fé emocional. Ela oscila. Tem muita gente que deixa a doutrina espírita. Eu não confio mais nos espíritos. Por quê? Porque eu perdi o emprego. Eu vi uma pessoa que deixou de seguir a doutrina espírita. Conheci uma pessoa que deixou de seguir a doutrina porque roubaram o carro dela. Os espíritos tinham que ter vigiado o meu carro. Eu, com muita coragem, falei, olha, se você tivesse pago alguém para vigiar o seu carro, ou posto na garagem, atribuir isso aos bons espíritos, exige muito dos espíritos, mas a pessoa dizia mesmo. Isso não é brincadeira não, ela falava, os espíritos têm que guardar o meu carro. Nem tranca a pessoa punha no carro. Ela abandonou, ficou décadas afastada. Só o sofrimento que levou ela de volta, porque ela oscilou novamente, né? Aí a hora que a emoção bateu, ela voltou para o centro. Percorreu várias religiões. Foi pulando.
até entender que o problema não eram as religiões, era ela. É a fé emocional. Então, conforme vai o caminhar da vida, eu tenho fé em Deus. Tem gente que abandona a doutrina porque brigou com o presidente do centro. Porque teve uma incompreensão. Eu levei o meu pensamento para ele, como se eu fosse o mais iluminado. Não aceitaram o meu pensamento lá na casa espírita e eu abandonei o espiritismo. Espiritismo. Quando acontece algum problema com o médium que a pessoa confia, com o dirigente, com o amigo do centro, a pessoa abandona. Quer dizer, a pessoa não entendeu a doutrina espírita. É a fé emocional, oscila. Existe um outro que é a fé intelectual. A fé intelectual já seria a fé do médico no medicamento. É a melhor comparação, porque o médico, quando toma um medicamento, um bioquímico, um biólogo, um farmacêutico, ele, quando toma um medicamento, ele sabe que aquele medicamento vai dar um efeito, porque ele conhece a substância química do medicamento. Ele tem certeza que vai dar aquele resultado, embora existam algumas variações. É o terceiro tipo, a fé intelectual. Mas essa fé tem certas limitações, porque a pessoa fica num eterno provar para ver se dá certo. Ou seja, eu vou tomar esse medicamento porque eu conheço as substâncias químicas dele, porque já foi provado em laboratório. Então ele está num plano intelectual. Essa é a fé de Tomé. Lembra, todo mundo já tinha visto Jesus, todo mundo já tinha conversado com Jesus, todo mundo já estava emocionado com Jesus. Ele falou, se eu não tocar o dedo na ferida lá, eu não acredito. A gente encontra muita gente assim no movimento espírita. Você tem que provar exaustivamente. O Chico desencarnou e tem gente que ainda hoje não aceita a mediunidade. O Divaldo até hoje está tentando provar na cabeça de muita gente. Ainda precisa de prova disso, daquilo outro. Quer dizer, falta um amadurecimento para o indivíduo que precisa avançar mais, nem tudo é intelecto. Nesse sentido de um provar exaustivamente. Você senta num certo grupo de roda de conversa com pessoas que vão discutir o fenômeno mediúnico. Mas não provou isso, não provou aquilo. Tudo quanto é coisa que se tem de prova é insuficiente para o indivíduo. Divaldo trouxe dezenas de livros, Chico, provando a existência do Espírito, mas isso é insuficiente para a mente de muitas pessoas. Porque elas estão naquele plano de fé intelectual que representa ainda uma infantilidade espiritual. O quarto tipo é a fé raciocinada de Allan Kardec, que é um grande avanço, porque Kardec alia o conhecimento, a razão e a emoção, a sensibilidade, não é? Porque você estuda algo que é metafísico, admite as provas do metafísico, porque você tem parâmetros não materialistas, porque Kardec considera o instrumento mediunidade o aparelho apropriado para a percepção do mundo espiritual. Ora, se eu não considerar esse aparelho, eu desmonto tudo. Por isso que ele começa o estudo do Livro dos Médiuns falando da existência do espírito, do método, e mostrando as diversas teorias. Porque se você não admitir a teoria da existência do espírito e o método e o aparelho para se perceber a mediunidade, aí realmente você não consegue ter essa percepção. Então eu preciso avançar. Porque isso aconteceu também na época de Louis Pasteur, já que eu mencionei apenas esse cientista, mas vários passaram por problemas, como Galileu Galilei. Ele colocou lá o telescópio, observava o firmamento e ainda tinha muita gente que dizia, esse aparelho seu tem defeito. É onde muita gente põe defeito na mediunidade. O problema da mediunidade é um sentido humano. Ora, se eu então desmereço esse aparelho, aí realmente eu não vou conseguir provar a existência do espírito. Mas é porque eu desmereci o aparelho.
Eu não destruí a realidade. Por mais que se tentasse desmontar o aparelho de Galileu Galilei, o universo continuou do mesmo jeito. O tempo veio só provando a existência do universo. É a mesma coisa que acontece com a doutrina espírita e o problema das obsessões. Então esses conceitos nós precisamos ter muito seguro em nós. Por isso o estudo, para se atingir a fé raciocinada, para eu sair da fé infantil, da fé emocional, da fé intelectual e chegar num plano de compreensão. Foi o que Jesus disse: faltou vocês fé. Eu preciso estudar muito a questão da obsessão para saber como lidar com os espíritos numa reunião mediúnica, mas não só isso, para eu saber viver melhor em contato com esse mundo espiritual, que no plano em que nós vivemos, ou esse plano mais próximo da materialidade, é um plano muito conturbado, de mentes de encarnados e desencarnados, que traz grande perturbação. E pela questão 459 do Livro dos Espíritos, quando indagado, Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos hábitos. Qual é a resposta? Que nós sabemos de cor. Influem mais do que de ordinário, são eles que vos dirigem. Quem nos dirige não são os mentores. Os mentores nos orientam. Quem está nos dirigindo? Basta observar suas tendências e os seus comportamentos, seus desejos e emoções. A faixa da 459, a faixa mental da 459 do Livro dos Espíritos, é uma faixa revelada por Allan Kardec de pensamento extremamente perigosa, porque é a faixa da inconsciência da realidade espiritual. Nós somos teleguiados. Muitas pessoas chegam no suicídio por processos obsessivos, porque está na faixa da 459. Ele está dominado e não percebe. Conquanto a simples influência não quer dizer obsessão, mas ela pode degenerar na obsessão. Poucas vezes a gente faz a relação da palavra influência, que consta da questão 459 do Livro dos Espíritos, com a definição de mediunidade que está no Livro dos Médiuns, no capítulo dos médiuns, quando ele diz que médium é todo aquele que sofre a influência, ou que sente a influência dos espíritos. Ele usa a mesma palavra. E eu conversei com o Evandro Noleto, que é o atual tradutor das obras básicas. Nós pegamos o livro que ele utilizou para a tradução, a terceira edição do Livro dos Médiuns, em francês. A palavra influência, ela é de uma tradução até relativamente fácil, por causa da origem latina da palavra, tanto num quanto no outro. Kardec usa a mesma palavra, e não foi por acaso. Todo aquele que sofre a influência é médium. E ele é muito claro ao afirmar que em raras as pessoas, diz Kardec, nós não encontramos o germe da mediunidade. Não é que a pessoa não seja médium. É porque eu não consigo identificar, às vezes por problema de convivência e tal, eu não vejo nele certos traços de mediunidade. Porque a mediunidade é uma faculdade humana, isso é a expressão de Kardec, como ver, ouvir e falar. É um sentido a mais que nós temos. Se eu não me ver médium, eu não entendo a obsessão. Eu não entendo a influência. Enquanto eu estiver achando que eu não sou médium, porque eu não sou produtor de fenômeno ostensivo, e utilizo essa palavra só para quem produz o fenômeno ostensivamente, eu ainda vivo no plano da ilusão.
nós, estudantes da doutrina espírita, temos que sair rapidamente dessa ilusão, que é a faixa da 459. Porque a gente não liga essa questão à mediunidade. Por que que os espíritos são capazes de influenciar o nosso pensamento? Porque somos médios. Se não fôssemos, não aconteceria isso. Nós captamos pensamentos uns dos outros, encarnados ou desencarnados. Essa possibilidade da mente humana é genericamente chamada de mediunidade. Isso é uma possibilidade da mente humana, isso é um sentido que nós damos à palavra mediunidade. Mas eu posso chamar de um outro, sim, utilizar uma outra palavra que é a mesma coisa. Que é uma capacidade de expansão do meu pensamento para atingir outros pensamentos. Meus irmãos, para que nós possamos entender a nossa existência na Terra de forma lúcida, duas coisas nós temos que compreender. A lei da reencarnação, que aliás é o que Kardec diz, que nós precisamos mais estudar é a reencarnação. E porque a reencarnação mostra as ligações que nós temos uns com os outros. Nós somos mais ligados do que imaginamos uns aos outros pela lei da reencarnação. Você encontra uma pessoa, você acha que é o acaso, você vai trabalhar com alguém. Eu saio lá de Goiás, venho aqui para Alagoas, acho que vou encontrar só desconhecidos. Somos todos ligados pela lei da reencarnação. E o segundo fator são os fluidos que nos ligam no ambiente. Nós vivemos em rede, nós somos interconectados. Existe uma matéria que nos envolve, que a gente não vê, como o ar a gente não vê. Essa matéria, ela permite que o meu pensamento se expanda e atinja outras mentes. Essa matéria, que a ciência já esbarrou na possibilidade da existência dela, que falta uma designação, Kardec chamou de fluido cósmico universal. Mas foi uma palavra que ele deu, porque fluido é aquilo que flui, não é bem isso, é uma matéria. Qual é o estado de matéria? Faltou palavra, ele chamou de fluido. É um estado de matéria. Nós vivemos como mergulhados num grande oceano. Imagina o oceano, você ali dentro. Aqui é fácil imaginar. Você vivendo ali dentro da água. A água que nos liga e o nosso pensamento caminha. Muda a natureza dessa água. É um estado de matéria. Aqui eu chamo de sólido, líquido, gasoso, fluídico. Compreende? Como eu posso chamar de radiante, energia? É uma palavra. Porque faltou palavra a Kardec, porque os espíritos não deram condições por falta de compreensão humana mesmo. Tem coisa que eles têm que comparar. Por isso que às vezes Kardec usa a expressão quintessenciada, uma matéria quintessenciada, ou seja, uma quintessência, mas é porque falta palavra. A gente vê isso muito na obra de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, eles dizendo, falta palavra, eles trabalham muito por comparação. Então esses dois fatores, os fluidos que nos ligam, que nos colocam em rede, o meu pensamento está atingindo vocês, o pensamento de vocês está me atingindo. Nós estamos nos comunicando consciente ou inconscientemente. Estando no plano físico ou fora do plano físico, são os elementos essenciais da comunicação mediúnica e, portanto, da obsessão. Se eu não compreender isso, eu ainda vou viver no mundo de ilusão, que é a reencarnação e que nós vivemos em rede, nos influenciando. Isso, meus irmãos, a humanidade inteira. Por isso o que acontece no Oriente Médio tem repercussão aqui sim. Porque nós vivemos numa unidade planetária. Por isso que quando eu destruo a natureza,
eu estou afetando a humanidade. Quando eu maltrato um animal, eu estou afetando a humanidade. O animal é meu irmão. Isso não é uma expressão hoje meramente filosófica ou afetiva. O cuidado com a natureza. Aliás, quando nós cuidamos de um animal, nós estamos exercitando um estado que é o de espírito protetor, de anjo de guarda. Nós somos para os animais, eles nos veem como deuses. Nós somos os espíritos protetores. Nós já estamos ensaiando para um dia sermos espíritos protetores. Tem gente que está melhor, tem gente que está pior, né? Aliás, cada um tem um anjo de guarda que merece. Por isso que nós temos que cuidar muito bem dos animais, porque eles realmente têm uma referência em nós. E quando a gente for anjo de guarda, e que o nosso tutelado der umas mordidas assim na gente. Aliás, eu vi uma pessoa falando uma coisa muito interessante. Ela falou assim: olha, quando eu desencarnar, a primeira coisa que eu quero fazer é sentar com o meu anjo de guarda e falar: por que você deixou eu passar por tudo que eu passei na minha vida? Mas eu vou mesmo conversar com ele. Eu quero olhar cara a cara assim, ó. Fala: como é que você não tomou providência? O que você estava fazendo? Como se a responsabilidade fosse do anjo de guarda. Eu queria um parênteses desse tamanho. Eu estava falando de quê inicialmente? De fé, né? Vocês acharam que eu esqueci, né? É porque alguns conceitos assim a gente tem que ir analisando com mais cuidado para a gente entender melhor. Porque nós temos que sair daqui hoje com esses conceitos de reencarnação, de ligação de fluido e que eu sou médium, assim, de forma bastante segura, porque senão eu não vou compreender as faces da obsessão. Então essa introdução que está parecendo assim um pouco longa, ela é proposital, porque eu estou lançando aqui os pilares que a doutrina espírita coloca para o estudo da obsessão. Senão eu não conheço a essência. Que é o problema da fé, o problema dos fluidos, o problema da definição da mediunidade, da 459, o risco dessa faixa de pensamento, que afasta do automatismo, da inconsciência. E nós vamos ver esses conceitos depois, durante aqui a fala. Vocês podem ficar quietos aí até 4 horas da tarde. Mas eu estou falando desse trecho aqui. Eu falei que eram 3 orientações de Jesus, não falei? Só para fechar esse pensamento aqui. Jazeu? Muito bem. Se todos os meus alunos da faculdade fossem igual a senhora... Faltam 2, não faltam? Só porque a fé divide em 4, né? Você viu como é que a questão é um pouco mais complexa? Para você entender... Para a gente entender bem assim essa questão das definições, para entender o que Kardec diz quando foi raciocinada. Faltam 2 que estão aqui, ó. Porque Jesus foi falando para os apóstolos, faltou vocês fé e tal, grão de mostarda, aquela história toda que vocês conhecem, está até estudado o Evangelho. Mas ele faz um parêntese na fala, que é esse parêntese que eu coloquei aqui. Isso aqui está em todas as traduções bíblicas, desse jeito, tem um parêntese. Foi uma frase intercalada de Jesus. Aí Jesus diz a eles o seguinte: faltou fé. Aí ele entra nesse aqui. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de... Então Jesus reconheceu que aquela categoria de espírito, existe uma categoria de espírito que não basta a fé. Só a fé pela fé. Nem a raciocinada. É preciso que o indivíduo busque a força da oração e o jejum. Os 3 fatores: a fé, a oração e o jejum. E o que significa a oração? Na fala do Cristo. Isso aqui foi dito aos apóstolos, hein?
Há 2000 anos de que hoje a doutrina espírita revive, mostrando para nós que a oração é a sintonia. Quem efetivamente promove o trabalho de desobsessão? Os espíritos superiores. Eu preciso atrair os espíritos superiores. Nós vamos ver aqui em algumas exposições, e quem já estudou a questão da obsessão sabe, Kardec coloca, Manuel Filomeno de Miranda coloca, André Luiz coloca, Emmanuel coloca. Nós precisamos, nos processos de esclarecimento das entidades, da oração. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Kardec fala que nós precisamos buscar a proteção dos espíritos superiores. Mas como atrair os espíritos superiores? Aí entra o jejum. O que significa a palavra jejum no contexto? Uma vez, eu ouvi duas pessoas estudiosas conversando. Escuta, mas e essa história de jejum? Esse jejum, será que é de comida mesmo? É de ficar sem alimentar? O outro parou, pensou, falou assim, acho que depende do peso da pessoa, né? Não tem nada a ver. Esse jejum aqui é comportamental. O jejum significa impor-se limites, ter autocontrole. Se você levar isso aqui literalmente, a questão da alimentação, o jejuar é estabelecer um autocontrole imenso. Mas não é só de comida, porque você vai ver que a questão ela é mais abrangente na fala do Cristo, que ele está se referindo ao comportamento moral. Então, se eu não aliar conhecimento, os três fatores, a oração e um comportamento moral adequado, eu não sou capaz de lidar com todas as categorias de espírito. Quando ele fala esta casta de espíritos, eu estou vendo aqui a própria escala espírita de O Livro dos Espíritos, na questão número 100. Existem categorias diferenciadas de espírito. Tem obsessores, chefes de falange, que nem se manifestam em reuniões mediúnicas, não. Eles enviam pessoas. Existem obsessores que são obsessores de espíritos que fazem desses médiuns entre aspas, né, seriam intermediários em processos obsessivos. A expressão ovoide que é utilizada por André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda também utiliza, são que espíritos que pegam outros espíritos que estão deformados no mundo espiritual com grave perturbação para utilizar para perturbar um encarnado. Então, no mundo espiritual também tem uma gradação. Entidades poderosas que se utilizam de entidades inferiores para promover perturbação na vida das pessoas. A pessoa quer destruir uma casa espírita. Um líder de falange quer destruir uma casa espírita. Ele vai pesquisar a vida de cada trabalhador da casa espírita, vai encontrar um desafeto dele desencarnado e vai estimular aquele desafeto, estabelecer sintonia com ele. Mas o comandante está lá longe. E aí vão buscar as raízes da reencarnação e do passado, das nossas ligações mentais, da nossa fé vacilante, da nossa fé infantil, ou da nossa fé emocional, ou nossa fé intelectual, para nos afastar do trabalho. Porque a gente não tem a raiz, a solidez da fé raciocinada. São artifícios que são utilizados para destruição de grupos. Trabalha, por exemplo, algo, não sei se vocês já ouviram falar aqui, melindre, já ouviram falar? Acho que vocês nunca ouviram essa palavra, né? O
O Espírito sabe onde dói na pessoa. Porque uma pessoa muito melindrosa é uma pessoa muito vaidosa. Melindre é sinônimo de vaidade. Ela não aceita nada que não seja o que vem pela sua cabeça. Então estimula pela intuição uma pessoa para dizer uma palavra exatamente aquela que vai mais ofender o outro. Não é? E aí a pessoa fala, nossa, nunca mais volto naquele centro lá. A pessoa me ofendeu. Mas está dentro de um jogo de manipulação. Se você não quebrar esse ciclo de manipulação, você vai ficar nessa faixa. Um para cuidar do que fala, e o outro para fechar o ouvido a tudo que escuta. E o mais interessante disso tudo, que eu não posso jogar a culpa no espírito, né? Por quê? Porque o responsável pela palavra é minha. O pensamento eu capto. Eu tenho que aprender a ver, ouvir e calar. Porque as palavras emitem energia, e nesse processo de ligação que nós estamos vivendo, nós estabelecemos imagens que afetam as pessoas. Então, às vezes, a gente faz o jogo do obsessor. E com isso eu não estou colocando a responsabilidade no espírito. É aí que eu preciso ficar alerta. O perdoar 70 vezes, 7 vezes é terapêutico. Não só para as nossas relações interpessoais, mas para a nossa própria saúde física. Porque eu guardar a mágoa, eu estabeleço um desajuste orgânico. Viu quanta coisa se tira de uma frase do Evangelho? Eu ainda estou na mensagem do Emmanuel aqui, ó. Muito bem escolhida pelo grupo. Avançando então, eu mencionei que a ciência ainda não identifica a obsessão espiritual como uma enfermidade. Então, nós precisamos entender o que é saúde, o que é doença, para compreendermos a mente. Como a mente funciona e em que momento eu estou entrando num grau de distonia mental. O que é saúde? O que é doença? Esse também é um conceito que nós precisamos ter muito claro na mente para lidarmos com esse tema. Eu estou olhando aquele relógio lá. Agora é que eu vi que ele está marcando 3h40. Eu não estou conseguindo. Ontem à noite eu olhei a noite inteira para aquele relógio. Eu não tenho noção de quanto tempo eu falei na palestra então de ontem. Toda hora eu olhava. Vânia. Mais uma, Vânia. Só troque a pilha. Terceira, hein? Oh, meu. Perdoai-os. Perdoai-nos. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social. E os médicos, profissionais acrescentam aqui espiritual. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Uma pessoa, para ter saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela teria que ter um completo... Essa definição foi muito criticada desde a época que saiu. Primeiro porque faltou o espiritual, que é a dimensão espiritual do ser humano, a parte da religião, das concepções que o indivíduo tem.
que não estaria propriamente no mental, mas a expressão um estado de completo bem-estar. Então você teria que ter um completo bem-estar físico, mental e social, uma moradia digna, um ambiente de trabalho apropriado, uma mente sem nenhuma preocupação, sem nenhuma ansiedade e um corpo perfeito. Aqueles assim que você olha, 12 horas de academia todo dia e nada de problema físico. Então, é uma meta, não é? Na verdade, o completo. Porque se você considerar os 4 fatores, você vai verificar que em muitas circunstâncias nós temos uma saúde relativa por essa definição. Mas o que seria o transtorno mental? Hoje não se fala mais em doença mental. Não é? Expressão como essa, lunático, não são expressões que se usa mais. Essa Organização Mundial de Saúde foi evoluindo a designação para mostrar que transtornos mentais são alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da vida familiar, social, vida pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros, prejudica a possibilidade de autocrítica, diminui o limiar de tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral. Uma pessoa que tenha uma alteração do funcionamento da mente e que prejudica... Precisa trocar a pilha agora, não? Ótimo, pode trocar. Ainda mais eu que estou com problema de fuso horário, porque em Goiás tem um horário de verão, então você já imagina como é que está a minha cabeça. Então, uma pessoa que tenha uma alteração na mente, uma pessoa que tenha um prejuízo no desempenho na vida familiar, na vida social, na pessoal, no trabalho e nos estudos, se eu tiver um déficit de atenção, uma dificuldade de compreensão de mim, de autocrítica, se os problemas se sucumbem, eu tenho um transtorno mental. É claro que com isso a maioria da população ela é saudável, né? Vocês já viram aqui, né? Quem é que não tem um problemazinho? Não é não? Isso é transtorno mental, porque realmente existe uma gradação que varia ao infinito, porque isso aqui varia de pessoa para pessoa. Isso é da Organização Mundial de Saúde. Transtornos mentais como ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, dependência química, demência, esquizofrenia, podem afetar qualquer pessoa em qualquer época da vida. Nós vivemos muito mais no automatismo, a 459, lembra? Do que imaginamos. A gente muitas vezes senta, come um pacote de bolacha e não vê que comeu o pacote de bolacha. Há uma desatenção, a gente vive num automatismo pleno, que pode gerar um transtorno mental que vai agravando. Tem gente que faz um percurso de viagem e não vê que viajou. A mente está trabalhando num outro plano e o corpo de forma diferente. Os transtornos mentais em geral resultam da soma de muitos fatores. Por que nós estamos colocando essas definições? Para que a gente possa perceber a dimensão orgânica e a dimensão espiritual. Interferem nesses processos. Mas esse é o que a medicina é capaz de perceber. Então, uma pessoa pode ter um transtorno mental e uma obsessão. Compreende? Diferença. O que seriam os fatores? Alterações do funcionamento do cérebro. Pode gerar um transtorno mental. Fatores genéticos. Fatores da própria personalidade do indivíduo.
o seu jeito de ser, transtornos de personalidade, ação de um grande número de estresses que a pessoa passa, agressões de ordem física e psicológica, perdas, decepções, frustrações, sofrimentos físicos e psíquicos que perturbam o equilíbrio emocional. Tudo isso aqui gera uma alteração orgânica e favorece a obsessão. Porque se o meu cérebro não estiver funcionando adequadamente, até por tumorações, por acidentes vasculares, por pancadas, em que a pessoa perde o controle da mente, ele se abre a um processo obsessivo. Porque Kardec mostra que o enfraquecimento orgânico favorece a obsessão. Então, nós estamos percebendo que a obsessão não é algo simples. É mais amplo. Porque ele tem repercussão orgânica. Ou então o organismo fragilizado pode permitir um processo obsessivo. Porque perdas, decepções, frustrações, sofrimentos físicos e psíquicos que perturbam o nosso equilíbrio emocional, nos abre brecha para a perturbação. Então eu tenho que buscar solucionar meus problemas para que eu tenha uma saúde espiritual também apropriada. Podemos então afirmar que transtornos mentais não têm uma causa específica, mas que são formados por fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. Kardec define obsessão espiritual. É o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. A palavra obsessão, essa definição aqui eu acho muito interessante, é de certo modo um termo genérico. Eu deveria dizer, como o próprio Manuel Filomeno de Miranda coloca, síndrome obsessiva. Por quê? Síndrome se refere a um conjunto de fatores, de sinais e sintomas que geram uma enfermidade. E de etiologia variada. Então eu não posso dizer obsessão, eu preciso dizer processo obsessivo. Por quê? Pode ir de uma simples influenciação até uma subjugação. Pronto? Processo obsessivo e não obsessão. Porque nós vamos ter um início com uma influência, que não precisa ser efetivamente um domínio, porque aqui o que caracteriza a obsessão é o domínio. Se a pessoa não estiver dominada, ela pode estar influenciada. Mas dessa influência ela partir para um domínio, principalmente se ela oferecer essas condições que foram colocadas aqui na lâmina anterior. Se ela estiver num desses estados. Então, quando eu falo em processo obsessivo, eu vou ver várias causas. A reencarnação, a saúde orgânica, a saúde social da pessoa, o ambiente que ela vive. Interfere? Claro que interfere. Uma pessoa que viva, não é, em ambientes pernósticos, que frequente ambientes de muito sensualismo, de muita perversão, de uso de droga, de muita bebida, de muita festa, a pessoa ela se predispõe, porque ela se abre ao fator social. Então, se eu tenho vários fatores predisponentes, para atuar num processo desobsessivo, eu preciso considerar todos esses fatores. Eu não posso preocupar só em afastar espírito. Aliás, desobsessão nunca foi afastamento de espírito.
desobsessão é uma alteração no padrão comportamental do indivíduo que lhe leve a um autocontrole de si e do ambiente em que ele está colocado. Porque se você não ajusta o indivíduo, ele vai ser uma fonte permanente de influenciações perturbadoras. Porque ele é uma brecha, uma porta aberta. A mente dele é que é desestruturada. Então, em processo obsessivo, eu preciso ajustar o indivíduo. E não o espírito em si, por afastamento. Como se essa fosse a causa da obsessão. Nós vimos que ela não é a causa da obsessão em si. São várias causas, a etiologia múltipla. Então, o grupo que foca só no afastamento da influência, mas que não leva o evangelho para dentro da casa da pessoa, e não ajuda as pessoas com as quais aquele indivíduo que sofre a obsessão para se reajustarem, não houve um processo desobsessivo. A gente vê isso muito, de forma muito nítida na criança. Criança que tem processos obsessivos, quando você vai verificar, ela é a ponta de um iceberg. A base da problemática da obsessão infantil muitas vezes está na família. Conquanto existam crianças que tenham inimigos espirituais, que acompanham de uma encarnação para outra. Mas se o lar estiver desajustado, isso favorece a incursão obsessiva. Desobsessão é evangelização. É o que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo e no próprio Livro dos Médiuns. É transformação moral, que é a locução utilizada por Allan Kardec, com foco em Jesus. Isso é desobsessão. E não afastamento de influência. Por isso que ele diz que a palavra obsessão é um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno. E ele coloca as principais variações: simples, fascinação e subjugação. Nós vamos passar rapidamente por cada uma delas. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. É a influência. Todos nós sofremos influência, meus irmãos. Todos nós. O trabalhador do movimento espírita, então, ele está bem predisposto a isso. E digo mais, quanto mais evidência tem o indivíduo, maior o grau de influenciação negativa que ele pode ter. Por isso a evidência é muito perigosa. O indivíduo tem que ter um autodomínio muito grande para ele não se perder no que Meire falou aqui do poder. Foi feita uma pesquisa, qual seria a maior ambição do indivíduo? Nos Estados Unidos, que é o paraíso das pesquisas. A maior ambição do indivíduo é o poder, não é o dinheiro, como muitas vezes se parece. Poderia parecer. A grande maioria das pessoas quer ter um certo nível de influência sobre outras pessoas. Exercer um poder. Michel Foucault faz um estudo muito interessante, ele fala do micropoder. Uma pessoa que domina um nicho, um grupo, um segmento social. Essas pessoas que buscam esse poder sofrem grande influenciação negativa, porque se perturba esse indivíduo, ele perturba toda uma coletividade. Quanta confusão não tem trazido para dentro do meio espírita por pessoas que não são espíritas, que se dizem espíritas, mas que não têm um comportamento espírita. Pelo simples ideal de querer impor a sua ideia num evidente exercício de micropoder. A gente vê isso em médiums, a gente vê isso nos chamados guias, mentores, autores de livros que trazem certos segmentos, não é? Que conflitam frontalmente com a obra de Allan Kardec e que querem dizer que isso é uma evolução do espiritismo. Até aborto estão dizendo que nós precisamos aceitar agora. Isso é uma imposição.
É um exercício de micropoder. Que querem alterar um dos pilares da doutrina, que é o processo da reencarnação. Quem estuda a reencarnação não pode compactar com o aborto. Não é lógico. Não é uma questão ideológica minha, é uma questão de lógica. Se eu aceito a reencarnação, não tem como eu admitir o aborto, é um conflito. Porque muitos dizem que o aborto seria justificável para mulheres em estado de vulnerabilidade. Ora, eu preciso tirar as mulheres da vulnerabilidade, não impedir a reencarnação. Por que existem algumas pessoas que vivem em estado de miséria? Porque muitas dessas pessoas criaram esses bolsões de miséria. Estão tendo a oportunidade de pacificar a consciência vivendo no ambiente que eles criaram. Se eu impeço a reencarnação ali, eu estou impedindo a reparação do indivíduo. Mas não só isso, eu acho que eu já contei esse caso aqui, mas vou repetir, porque ele é bem próprio do assunto. Quando o Chico estava na rua certa vez, está na biografia dele, e ele estava conversando com um grupo de amigos, e ele viu um morador de rua, um mendigo, passando do outro lado. Afastou-se dos amigos e foi cumprimentar aquele mendigo. E esse processo telepático do Chico, de ler pensamentos, era muito claro, foi a vida toda dele. Ele lia o pensamento, percebia com clareza o pensamento das pessoas. Então o Chico ficou lá do outro lado da rua um tempão e o povo daqui, não é? O biógrafo, eu achei ele muito autêntico, muito honesto. Ele dizia assim: nós estávamos aqui pensando como o Chico era vaidoso. Foi lá cumprimentar aquele mendigo só para mostrar para a gente que ele é humilde. É mostrar, evidenciar a humildade dele. O Chico já voltou com a resposta na ponta da língua, né? Porque ele tinha captado. É viver em rede. O problema é que algumas pessoas já percebem. A grande maioria de nós ainda está nessa ilusão de que nossa mente ninguém capta. O Chico voltou e falou para eles assim: olha, peço desculpa por ter me afastado, e foi cumprimentar aquele amigo. Mas é um espírito reencarnado nessa condição, é pedido, ele não precisava mais encarnar na Terra. Ele está num grau evolutivo tal que ele pediu para reencarnar assim, como a sua última encarnação aqui na Terra, porque ele passou por várias experiências na Terra, por todas as condições e posições na Terra. Só faltava essa, da miséria absoluta, da mendicância. Então ele queria passar por essa experiência, porque quando ele fosse falar sobre o assunto, ele teria condições de dizer, por experiência pessoal. Então eu aproveitei para cumprimentá-lo agora, porque quando ele desencarnar, ele vai para uma esfera espiritual tão elevada que eu não vou atingi-lo. Então, se eu não cumprimentar agora, quando ele desencarnar, eu não vou poder vê-lo mais. Eu aproveitei este momento. Veja, espírito de elevada hierarquia que nasce nos bolsões de miséria para aprendizado. E aí eu falo, não, isso aí eu tenho que abortar, porque ele vai nascer na miséria. Viu como a compreensão da reencarnação conflita com a questão do aborto? O assunto ele é pertinente, embora estamos falando sobre as faces da obsessão, porque realmente essa ideia do aborto, ela é uma ideia obsessiva, coletiva, que começa a ganhar espaço nas mentes invigilantes, fruto de mentores espirituais perturbados, mentores das trevas, que querem a desagregação social. Ora, se a ideia vinga, esses espíritos não vão ter a maior dificuldade para reencarnar. Nós amanhã vamos ter dificuldade para reencarnar. Se a gente defende o aborto, nós estamos advogando contra a gente mesmo. E aí fica na mão dos perseguidores do outro lado. Porque a reencarnação de certos espíritos perturbados que estão sofrendo perseguição do outro lado é uma bênção.
Tem espírito que reencarna em condição de miséria absoluta, com graves deformidades, numa região muito afastada dos grandes centros. Esses estão escondidos dos grandes perseguidores do passado. São criminosos de grande grupo de pessoas que a misericórdia divina permitiu que reencarnasse num local afastado, com deformidades tais que às vezes a pessoa não pode nem levantar de uma cama. Com dificuldades financeiras para que ela fique oculta do grande grupo. E assim ela fica escondida no plano físico. E aí se eu vejo que a pessoa tem deformidades tais, não, isso aqui eu vou abortar. Compreende? A pessoa está escondida, então ela está protegida. Ora, se eu aborto, eu devolvo essa pessoa para a mão dos obsessores. Essa questão é que conflita com a ideia, por isso que ela é obsessiva. Mas existem tratados aí já imensos defendendo a questão do aborto, que é um processo de obsessão coletiva, hein? Que nós, espíritas e estudiosos, precisamos atentar, porque conflita com a lógica da natureza, que é a reencarnação. Então a obsessão ela vai do indivíduo para a coletividade também, principalmente esse exercício do poder. Eu gostei muito quando a Meridiane falou do poder aqui, desses elementos que o Manuel Filomeno coloca, e coloca o poder como a brecha da obsessão. Porque o poder me permite causar muito bem para um grupo. Seja como um presidente de centro, um presidente de federação, um dirigente de grupo espírita, que seja uma sala de estudo espírita, eu sou o monitor, eu estou aqui naquele momento exercendo um nível de poder. Eu posso causar um grande benefício. Por isso que nós mencionamos ontem à noite, o cargo ele existe para beneficiar. Eu sou míope, eu não sei o que está escrito nessa placa. Muito bem. Não, você falou que era 10h40, o meu é 10h30. Mas eu vou respeitar seus 5 minutos. Não sei. Meu relógio está com horário de verão. O melhor médium se acha exposto a isso, principalmente no começo. Olha o que Kardec fala aqui. O melhor médium está sujeito a influenciações. Influenciação, isso aqui é influenciação, ao grau da obsessão. Que é ser enganado. É mais fácil enganar no começo porque a pessoa tem pouco estudo. Há uma expressão muito interessante que uma amiga usa. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Como é que é? Acho que é assim. Pato novo não dá voo longo ou mergulho fundo. É um negócio assim. Já ouviram esse? Como é que tem uma aqui que parece com essa? Nunca ouviram? Essa é nova aqui também, Meridiane? Ah, não, ela é velha. Quando a gente está no começo das coisas, já não deve tomar certas responsabilidades. Eu me lembro que da primeira vez que eu fui fazer uma palestra, eu tinha meus 16 anos de idade, me deram 5 minutos para fazer a palestra. Na minha cabeça era uma eternidade 5 minutos. Eu sentava, pesquisava 10 livros para falar 5 minutos. Primeiro, eu me contava o tempo. Era 5 minutos, mas minha palestra tinha começo, meio e fim. Não era uma fala. Na minha cabeça, eu tinha que preparar daquela forma. Aí fui pegar livros que falam sobre palestra e tal. Para aprender a técnica, né? E a técnica que os grandes expositores ensinam. Começo, meio e fim, o jeito. Tem uma forma. E a base, que era a doutrina. No começo a gente tem que ir até onde a gente dá conta. Tem pessoas que leem 5 livros, quando leem meia dúzia de livros, é a expressão do Divaldo. E sai fazendo palestra espírita por aí. Fala mais coisa da própria cabeça do que de doutrina espírita. No começo a gente pode ser enganado.
Claro, nós estamos vivendo em contato mental. Quando ainda lhe falta experiência necessária, do mesmo modo que entre nós as pessoas mais honestas podem ser enganadas por espertalhões, embora sendo honesto, mas se a pessoa for o quê? Inexperiente naquele ramo de atividade. Isso é um grau de influenciação, mas que pode degenerar para a obsessão, se o indivíduo não tiver muita humildade para saber que está no começo, humildade para saber que pode ser enganado, reconhecer isso e permanecer no trabalho. Tá bom assim ou tá muito confuso? Estou fazendo uns parênteses assim grandes e tal, tá bom? Tá? Se não tiver, pode falar que a gente melhora, se eu der conta. Então vamos para o intervalo, né?